Você nunca viu nada igual. Nenhum documentário, nenhuma cena de ficção ou história inventada consegue transmitir o que realmente acontece aqui, nas vastas planícies do Serengeti. Um espetáculo real, movido não por roteiros, mas por instinto. É o maior êxodo animal do planeta. Uma marcha de vida e morte, protagonizada por mais de 1,5 milhão de gnus. Eles formam rios vivos que se movem pela savana, uma onda incessante de corpos e poeira que atravessa fronteiras e desafia o tempo. A cada ano, quando as chuvas começam a cessar e a terra se transforma em poeira, algo desperta dentro desses animais. Como se um chamado invisível percorresse a planície, todos se levantam e começam a caminhar na mesma direção: norte. É o início de uma jornada de mais de 1.000 quilômetros, um ciclo ancestral que se repete há milênios. Um caminho traçado pelo instinto e pela necessidade de sobrevivência. O som é ensurdecedor. Cascos batendo contra o solo seco, mugidos que se misturam ao rugido do vento e ao canto distante dos predadores. Do alto, a savana parece pulsar, como se o próprio planeta respirasse através dessa multidão em movimento. Cada GNU segue o outro, como se obedecessem a uma única consciência coletiva. Eles sabem que, se ficarem para trás, a seca os devora. Mas se avançarem, encontrarão o perigo. Poeira, calor e tensão dominam o ar. O horizonte vibra sob o sol africano, revelando o palco dessa odisseia natural. O Serengeti, território dos gigantes, onde leões, hienas e crocodilos aguardam silenciosos. O destino final é o rio Mara. Um obstáculo implacável que transforma a travessia em um campo de batalha. Ali, o drama atinge o auge. É onde milhares encontrarão a morte. E
milhares garantirão a continuação da espécie. Mas antes da travessia, há algo ainda mais profundo. O motivo que os impulsiona a seguir, mesmo diante da exaustão e do medo. Porque na savana africana, a vida só existe em movimento. E é esse movimento, essa força primitiva, que dá início à jornada dos gnus. Enquanto o sol se levanta sobre o Serengeti e a primeira poeira da migração começa a se erguer no horizonte, o espetáculo da sobrevivência toma forma. A cada passo, nasce uma nova história. E é aqui, no coração pulsante da África, que começa a maior viagem da natureza. Uma jornada que colocará à prova a resistência, a coragem e o instinto de um dos animais mais determinados do planeta. A seguir, a jornada começa. O chamado do instinto se transforma em movimento. E os gnus partem rumo ao desconhecido. O que move essa imensidão de corpos e cascos não é escolha, é necessidade. No coração do Serengeti, as chuvas são a linha que separa a vida da morte. Quando as nuvens se dispersam e a relva seca se transforma em poeira, os gnus sentem o chamado da sobrevivência. É como se o próprio solo sussurrasse que chegou a hora de partir. Eles sabem, de alguma forma ancestral, que em algum lugar ao norte as chuvas caíram e a grama verde os aguarda. A jornada começa silenciosa, quase ritual. Primeiro, pequenos grupos se levantam e seguem adiante. Depois, centenas. E em poucos dias, o Serengeti se torna um rio de movimento contínuo, onde o chão vibra e o horizonte se torna uma miragem viva. Machos, fêmeas e filhotes recém-nascidos marcham lado a lado. Não há líderes, nem direção exata, apenas a força do instinto, herdada de gerações que seguiram o mesmo caminho. Essa migração
É o coração que mantém o ecossistema da África Oriental pulsando. Ao longo do percurso, os guemeus se unem às zebras e gazelas de Thomson, formando uma coalizão improvável. Enquanto as zebras têm faro para encontrar os pastos mais frescos, os gnus confiam no olfato para localizar a água. Juntos, trilham um ciclo de mais de 1000 quilômetros, da Tanzânia até o Quênia. Uma rota milenar entre o Serengeti e o Masai Mara, onde o tempo parece não existir. Mas essa jornada não é feita apenas de verdes e horizontes. No caminho, o calor escaldante e os predadores espreitam. Cada etapa é um teste de resistência. Sob o sol impiedoso, os corpos se desgastam e muitos caem antes mesmo de alcançar o primeiro destino. Ainda assim, os sobreviventes continuam, pois parar é assinar a própria sentença. Os filhotes, nascidos poucos meses antes, ainda se adaptam ao ritmo da migração. Em questão de minutos após o nascimento, já são obrigados a correr, acompanhando o grupo. Um atraso de segundos pode ser fatal. As hienas, pacientes e atentas, rondam os rebanhos, prontas para abater os mais fracos. E assim, o ciclo se renova. Onde a vida nasce, a morte caminha ao lado. O que hoje é pasto verde, logo se tornará cinza. E o que hoje é partida, amanhã será retorno. É uma coreografia natural entre a abundância e o desespero, um equilíbrio que define a própria essência da savana. A cada quilômetro, o destino se aproxima, o ar muda, a poeira se mistura com a umidade e o rugido distante da água anuncia o próximo desafio. O som é inconfundível. O rio Mara está próximo e com ele vem o maior teste de todos. O som muda antes mesmo que o horizonte revele o perigo. O chão já não é mais seco, está úmido, misturado à lama e ao cheiro de medo. O rugido distante das águas cresce a cada passo, até que o rio Mara se abre diante deles como uma ferida aberta no coração da savana. É um dos lugares mais temidos da África.
Um obstáculo natural que separa os vivos dos que não conseguirão continuar. As margens do Mara são um cenário de puro caos. As encostas são tão íngremes que cada passo parece um risco calculado entre o equilíbrio e a queda. O solo cede sob o peso dos primeiros gnus que se aproximam. Eles hesitam, empurram-se, recuam. Sabem o que os espera. À frente, o rio é uma mistura de espuma, correnteza e sombras. Sombras que se movem, sombras com olhos. Crocodilos do Nilo, alguns com mais de 5 metros de comprimento, esperam pacientemente. Imóveis, como se o próprio rio respirasse através deles. Eles sabem que não precisam caçar, basta esperar. Quando o primeiro gnu salta, o pânico toma conta. Um som grave ecoa. O barulho de centenas de corpos caindo na água ao mesmo tempo. O rio parece ganhar vida, fervendo em uma mistura de lama, chifres e patas desesperadas. A travessia se torna um pesadelo em segundos. As correntes arrastam os mais fracos, os filhotes são levados pelo fluxo e o peso dos que vêm atrás transforma o pânico em avalanche. Cada animal luta não apenas contra o rio, mas contra os próprios companheiros. Os que caem são pisoteados, engolidos pela massa que empurra sem parar. De repente, o silêncio é cortado por um estalo. Um crocodilo ataca. As mandíbulas se fecham com a força de uma prensa hidráulica. Um gnu é arrastado para baixo, a água tingida de vermelho. Outros continuam passando indiferentes. Não há tempo para lamentar. Na migração, o instinto fala mais alto do que a dor. O caos domina, mas há algo quase poético nessa brutalidade. A cada corpo que se perde, outro surge, saltando da encosta, desafiando a morte. É a natureza em sua forma mais crua e verdadeira. Uma luta incessante entre a necessidade de seguir e o preço de continuar vivo. O ar se enche de poeira, gritos e respingos. O rio, outrora símbolo de vida, se transforma em um campo de batalha. Os sobreviventes que alcançam a outra margem cambaleiam, exaustos, mas triunfantes. Atrás deles, o mar aguarda o silêncio dos que ficaram. E enquanto o sol começa a cair sobre a savana, o som dos cascos diminui. Mas o perigo ainda está longe de acabar, porque do outro lado,
Novos inimigos os aguardam, prontos para caçar os que venceram o rio. E assim a travessia do inferno dá lugar a uma nova fase da jornada, a dos predadores e oportunistas. Do outro lado do rio, o alívio dura pouco. A sensação de vitória se mistura ao cheiro do sangue que paira no ar. É o chamado que desperta os verdadeiros senhores da savana. Onde há movimento, há oportunidade, e os predadores sabem disso melhor do que ninguém. As planícies do Masai Mara se tornam um campo de caça. Os gnus, ainda ofegantes, mal tiveram tempo de se recuperar quando os primeiros caçadores aparecem nas sombras douradas da grama alta. Os leões, com sua paciência implacável, observam em silêncio. Cada passo dos gnus é calculado. Cada distração é um convite. As fêmeas do bando assumem o comando. Elas são as caçadoras, as estrategistas da savana. Aproximam-se baixas, quase invisíveis, até que o vento muda. E então... o ataque é fulminante. O salto é uma explosão de músculos e precisão. Um único rugido rompe o silêncio e espalha o pânico entre o rebanho. A poeira sobe, o chão vibra e o caos se repete. Mas desta vez, não há rio, apenas dentes e garras. Em segundos, a caça termina. Para os leões, é sobrevivência. Para os gnus, é o preço do ciclo natural. Mas os reis da savana não caçam sozinhos. À distância, hienas malhadas assistem à cena com olhos famintos e risadas que ecoam como gargalhadas macabras. Elas sabem esperar. Quando os leões se saciam e o banquete enfraquece, entram em ação. Correm em grupos coordenados, expulsando os caçadores originais e tomando o que restou. Essa disputa é feroz, mas vital. Na savana, nada se desperdiça. Cada carcaça alimenta dezenas de vidas, dos predadores às aves necrófagas e aos insetos que limpam os ossos até o último resquício. Mais ao sul, os crocodilos do Nilo, que dominaram o rio Mara, também continuam seu festim silencioso. Após dias de ataques, eles se arrastam até as margens, inchados e imóveis, sob o sol escaldante. O ciclo se completa ali mesmo. Os restos deixados por eles fertilizam a água, alimentando peixes e micro-organismos que um dia sustentarão novamente as pastagens que os gnus procuram. Cada predador desempenha um papel preciso, uma engrenagem na máquina viva da savana. O que parece brutal aos olhos humanos é, na verdade, equilíbrio puro.
A morte de um alimenta a vida de muitos. Essa dança de sangue e sobrevivência mantém o Serengeti em constante movimento. E é justamente esse movimento que garante a eternidade do ciclo. E enquanto os predadores se recolhem à sombra após o banquete, o rebanho segue em frente. Exaustos, mas determinados. Ainda há um longo caminho pela frente. Fome, sede, exaustão e a travessia de novas fronteiras. Porque na migração dos gnus, o verdadeiro inimigo nem sempre tem garras ou dentes. Às vezes, ele é invisível e vem do próprio deserto que o cerca. A savana não tem piedade. Depois da travessia e das emboscadas dos predadores, o verdadeiro teste de resistência começa. Os gnus agora enfrentam o inimigo mais silencioso de todos, o tempo. O sol queima sem trégua, a grama rareia e as poças d'água se tornam apenas lembranças. Cada passo é uma luta entre o corpo e a exaustão. O calor faz o ar vibrar sobre o solo rachado. O rebanho continua a marcha mesmo quando as forças se esgotam. Milhares de patas desenham trilhas de poeira e suor, enquanto a busca por água se transforma em um instinto quase desesperado. Os gnus não param porque não podem. Se o grupo se detém, os corpos caem. E os que caem raramente se levantam. Os mais jovens sofrem primeiro. Filhotes recém-nascidos que mal aprenderam a firmar as pernas precisam acompanhar o ritmo implacável da manada. Em poucos minutos de vida, já correm ao lado das mães, guiados por um instinto que ainda nem compreendem. Alguns nascem em meio à travessia, com o som dos cascos e o rugido do vento como boas-vindas. E antes mesmo de o cordão umbilical secar, precisam levantar. Porque na savana, a hesitação é uma sentença. A fome também cobra seu preço. As pastagens que pareciam infinitas desaparecem conforme o rebanho avança. Em certas áreas, os gnus se alimentam de relva já seca, extraindo cada fio de energia que conseguem. A competição é feroz e os corpos magros começam a denunciar o custo da viagem. E quando finalmente encontram água, ela pode ser tão mortal quanto a sede. Lagos e rios menores acumulam bactérias, parasitas e o perigo invisível das doenças. Em um único gole, muitos absorvem o veneno da própria salvação. As águas contaminadas se tornam armadilhas, mas a necessidade fala mais alto. Ainda assim, há beleza nessa luta.
O ciclo da vida segue seu curso mesmo em meio ao caos. Mães e filhotes se reencontram depois de cruzar a correnteza, lambendo-se mutuamente em um gesto breve, quase humano. É nesses instantes que se revela o milagre da persistência, o poder de uma espécie moldada pela dor e pela resistência. No caminho, o chão está coberto por histórias, pegadas entrelaçadas de sobreviventes e ossos branqueados ao sol. Cada carcaça é um lembrete de que a natureza não é cruel, apenas imparcial. Ela escolhe os mais fortes, os mais adaptados, e apaga os que não resistem. Mas, mesmo diante da exaustão e da escassez, os gnus seguem. O instinto os empurra adiante, guiando-os de volta ao ponto onde tudo começou. Porque o ciclo não termina com a morte. Ele se renova com cada passo, com cada filhote que nasce, com cada sobrevivente que retorna ao Serengeti. E quando as primeiras nuvens de chuva voltam a se formar no horizonte, algo muda no ar. O cheiro da terra molhada anuncia o fim da jornada e o início de um novo começo. O ciclo da vida se completa e os gnus, mais uma vez, se preparam para retornar ao ponto de partida. As nuvens voltam a se erguer sobre o horizonte africano. A primeira gota cai sobre a terra seca e o som é como uma promessa. Em questão de dias, o solo rachado se transforma em um tapete verde. O Serengeti, antes árido e silencioso, desperta com o perfume da vida nova. E como se respondessem a um chamado antigo, os gnus voltam. É o retorno ao ponto de partida, o fim e, ao mesmo tempo, o começo. As chuvas trazem consigo a abundância. Riachos se formam, as pastagens florescem e a savana renasce em um espetáculo de cores e movimento. Para os gnus, essa é a recompensa pela sobrevivência. Depois de percorrer mais de 1000 quilômetros em um ciclo de desespero e esperança, eles encontram novamente o alimento e a segurança que haviam deixado para trás meses antes. As fêmeas, agora prenhes, dão à luz aos novos herdeiros da migração. Em poucos minutos, os filhotes já estão de pé, vacilantes, mas determinados a acompanhar o rebanho. Eles não sabem, mas o destino já está traçado. Dentro de poucas semanas, também farão parte da próxima jornada, seguindo os mesmos caminhos, enfrentando as mesmas provações e repetindo o ciclo que sustenta a própria existência da savana. O sol, que um dia queimou impiedosamente, agora aquece suavemente as planícies cobertas de verde. O ar se enche de vida. Pássaros cantam, insetos ressurgem e o rugido distante dos predadores ecoa como um lembrete de que a paz aqui nunca é absoluta. Porque na África o equilíbrio é frágil e a vida depende da constante dança entre o perigo e a esperança.
Do alto, é possível ver a plenitude do ciclo. O mesmo rebanho que um dia partiu em desespero, agora descansa sob o mesmo céu que os viu nascer. Mas o descanso é breve. As chuvas nunca duram para sempre, e quando o solo começar a secar novamente, o chamado recomeçará. Um novo ciclo de vida e morte tomará forma, e o Serengeti voltará a pulsar com o ritmo da migração. Geração após geração, os Ghenus percorrem esse caminho ancestral sem jamais questionar o porquê. Eles não seguem mapas nem trilhas, seguem a própria essência da natureza, porque na savana africana nada realmente termina. Tudo se transforma, tudo retorna e tudo continua. Quando o vento volta a soprar do norte e o sol começa a secar o verde recém-nascido, os primeiros cascos se movem novamente. E assim, sob o mesmo céu dourado da África, a jornada eterna dos Gnus recomeça. Um lembrete poderoso de que a vida aqui nunca para. Ela apenas recomeça.